Esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Senhor. Naquele tempo, quando acabou de falar ao povo que o escutava, Jesus entrou em Cafarnaum. Havia lá um oficial romano que tinha um empregado, a quem estimava muito, e que estava doente à beira da morte. O oficial ouviu falar de Jesus e enviou alguns anciãos dos judeus para pedirem que Jesus viesse salvar seu empregado. Chegando onde estava, pediram-lhe com insistência: o oficial merece que lhe faças este favor, porque estima o nosso povo. Ele até nos construiu uma sinagoga. Então Jesus pôs-se a caminho com eles. Porém, quando já estava perto da casa, o oficial mandou alguns amigos dizerem a Jesus: Senhor, não te incomodes, pois não sou digno de que entres em minha casa. Nem mesmo me achei digno de ir pessoalmente a teu encontro. Mas ordena com a tua palavra, e o meu empregado ficará curado. Eu também estou debaixo de autoridade, mas tenho soldados que obedecem às minhas ordens. Se ordeno a um, vai, ele vai. E a outro, vem, ele vem. E ao meu empregado, faze isto, e ele o faz. Ouvindo isso, Jesus ficou admirado. Virou-se para a multidão que o seguia e disse: Eu vos declaro que nem mesmo em Israel encontrei tamanha fé. Os mensageiros voltaram para a casa do oficial e encontraram um empregado com perfeita saúde. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Só uma pequena apresentação. Para mim, é uma grande alegria poder estar aqui com vocês hoje. Não só por vocês, não só pelo Cerco de Jericó, não só pela Santa Missa, mas por ser uma paróquia que leva como título Santa Rita de Cássia. Eu falava para algumas pessoas, né? Eu sou lá de Terra Roxa, de perto de Guaíra, Palotina. Fui criado em São Paulo. Meu pai vendeu o sítio, tinha 4 anos, né? Eu fui criado em São Paulo, mas eu nasci ali. O meu cordão umbilical está lá, chamada Curva da Onça, onde meu pai, né, meu avô tinha lá o sítio. E lá nesse distrito onde eu nasci, ele chama Santa Rita do Oeste do Paraná. E lá nesse distrito tem uma capela, é uma capela muito bonita, né? Toda trabalhada com um trabalho, uma arte que as irmãs alemãs fizeram com cacos de vidros. E lá eu fui batizado, e a moda antiga, né? Batizado e crismado. Eu fui agostiniano, frade agostiniano por mais ou menos 20 anos.
Santa Rita é uma das pérolas preciosas que a ordem agostinina tem. Santo Agostinho, claro, né? Santa Mônica, sua mãe. E dentre os santos está aí Santa Rita de Cássia. Quando eu me ordenei padre, em 2006, eu fui destinado a São José do Rio Preto. E a paróquia, Santuário Santa Rita de Cássia. No lugar do padre, reverendíssimo Padre Madrigal, um grande padre, um frade, que teve lá um linfoma na perna, né, e teve que voltar para a Espanha. E eu assumi o lugar dele. Depois lá na Espanha ele amputou a perna. E em 2006, 2022, 16 anos, graças a Deus, né, ele continua vivo, né, na Espanha. Depois de lá eu fui para São Paulo, um bairro chamado Vila Mariana. Lá na Vila Mariana, assumi a paróquia Santa Rita de Cássia. Quando eu estava no seminário, eu era reitor do seminário lá em Curitiba. Nós tínhamos uma paróquia em Ponta Grossa, uma paróquia agostiniana em Ponta Grossa. E lá tinha um padre, já de certa idade, padre chamado Gaspar Blanco Ramos, que era amigo de um padre chamado Fernando Rojo, que eu conheci quando eu morei lá na Espanha, esse padre Fernando. E esse padre Gaspar, que era amigo do padre Fernando, que era companheiro de noviciado, conseguiu com ele a relíquia, como vocês têm aqui, que é o mesmo padre, né, que está lá, padre Fernando, que eu tive a graça de conhecê-lo na Espanha. Conseguiu em 2010, 22 de maio de 2010, uma relíquia de Santa Rita de Cássia. E ele, o padre Gaspar, levava consigo aquela relíquia, dentre as suas várias coisas, numa teca. Ali em Ponta Grossa ele morreu, fechamos a paróquia, o padre Maurício levou, né, para Curitiba, a teca, com várias coisas do padre Gaspar. E daí eu negociei com ele. Na época nós fazíamos psicologia, e tem um autor da psicologia chamado Jung, e ele estava meio apaixonado por Jung, e eu apaixonado pela relíquia. E hoje o padre Maurício, o Frei Maurício, ele é o provincial, né, dos agostinianos. E daí eu falei assim, eu era superior dele, né? Falei assim, eu nasci em Santa Rita de Cássia, fui batizado e crismado em Santa Rita. Primeira paróquia, São José do Rio Preto, Santa Rita. O padre Gaspar já morreu. Então a relíquia de Santa Rita tem que ficar. Vamos negociar, né? Eu falei assim, era uma caixa grande, né? Chama Vozes, a livraria Vozes, né? Falei assim, eu te dou a coleção completa de Jung e você me dá a relíquia. Estava com ele. Eu falei assim, tá feito então o negócio, né? Daí eu fui em São Paulo, há tempos atrás, eu comprei o relicário, e desde então a relíquia me acompanha, né? Já faz mais ou menos uns 7, 8 anos ou mais, né? 9 anos que eu tenho comigo a relíquia de Santa Rita de Cássia. Depois eu deixei, né? Há 7 anos atrás, eu deixei a Ordem de Santo Agostinho. Inclusive aqui em Rolândia, né, tem os agostinianos, que eu era do mesmo grupo deles. E eu fiz a experiência na Arquidiocese de Maringá. E eu estou há 7 anos em Maringá, né? Estive numa paróquia lá em Paissandu durante 8 meses. Depois o anterior bispo, Dom Anuar, pediu para que eu assumisse a criação de uma paróquia, que é a paróquia Santa Teresa de Jesus de Marialva, onde eu estou ali desde a criação, e este é o 6º ano, né? E lá, né, o pessoal saía de lá de Marialva. Quem conhece um pouquinho ali em Maringá, tem
saindo ali para Paissandu, tem uma igreja também que é dedicada a Santa Rita. Tem uma imagem gigante lá, né, também, né? É o santuário Santa Rita de Cássia, né? Então, daí eu fiquei ali, né, durante 8 meses. Depois fui lá para Marialva, né? E ali, como eu falava, né, ali estou até hoje. Então, Santa Rita de Cássia está na alma, está no coração, né? Está dentro de mim já há muito tempo. Por isso que eu falo, né? Estar numa comunidade, numa paróquia Santa Rita é estar em casa. Né? E hoje também estou feliz porque me convidaram, já acho que ano retrasado parece, para poder estar aqui, né, no Cerco de Jericó, mas infelizmente a distância, meus trabalhos em Maringá acabou não sendo possível. Agora, como eu estou aqui em Londrina, prestando um trabalho à Arquidiocese de Maringá, como diretor espiritual do seminário, que está aqui a mais ou menos 1,5 km, né? Está aqui perto. Daí a Rose, né? Rose, Rose, não vai dar para ir, hein? Eu tô, né? Daí ela falou, conversou, insistiu, né? Fiz lá igual Santa Mônica um pouco. Eu falei, não, tá bom, então eu vou, né? E aqui estou, né? Aqui estou para partilhar esse momento de louvor, de oração, de ação de graças, partilhar a palavra de Deus, para rezarmos juntos, pedir a Deus a cura, a libertação, libertar-nos dos maus, né, dos males que temos dentro de nós. Então a graça acontece, né? Como nós ouvimos há pouco aqui nesse evangelho de um oficial romano que estava lá com o seu funcionário, adoentado, acamado, e ele tinha um grande amor por aquele empregado, uma grande admiração, uma grande afeição. E ele, ouvindo falar de Jesus, que Jesus curava, libertava, tinha poder de expulsar o mal das pessoas, poder de ressuscitar os mortos, e ele vai até Jesus. Ele faz o caminho para que Jesus pudesse curar o seu servo. Só que veja bem que bonito, né? Ele, sendo oficial romano, ele se reconhecia diante de Jesus como um pecador, como um homem que não era digno de que Jesus entrasse na sua casa. Até na missa a gente fala, né? Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra e serei salvo. Essas palavras que nós falamos na missa são as palavras que hoje está no Evangelho. E aí Jesus olha e o coração desse centurião romano e percebe a grande fé dele. Porque ele fala para Jesus assim: olha, Senhor, veja bem, eu também sou um líder, eu tenho 100 soldados às minhas ordens, e se eu falo para um faz isso, né, e ele faz. Se eu falo ao outro faz isso, e ele faz. Ou seja, eles estão todos subordinados ao meu querer, à minha ordem, à minha vontade. E assim também, se tu desde aqui falar para que o meu empregado fique curado, ele será curado. E aí Jesus manifesta ali a cura do seu empregado, e naquele mesmo momento, né, ele recupera a perfeita saúde. Tem um texto que é logo no comecinho do Evangelho de São Marcos, onde Jesus ali ele apresenta
o Marcos apresenta para a comunidade, qual é a missão de Jesus? O que Jesus vem fazer aqui neste mundo, aqui nesta terra? Jesus, ele vem para anunciar o reino de Deus. E aí Marcos escreve assim, né? Ao entardecer, quando o sol se pôs, como hoje, né, o sol se pôs, trouxeram-lhe todos os que estavam enfermos e estavam com o demônio no corpo. E a cidade inteira, que eram vilarejos pequenos, né? Como eu nasci, é um vilarejo pequeno, aglomerou-se à porta onde estava Jesus, realizando as curas, os milagres, os exorcismos. E ele, Jesus, curou muitos doentes de diversas enfermidades e expulsou muitos demônios. Não consentia, porém, que os demônios falassem, pois eles, os demônios, sabiam quem ele era. Ou seja, o demônio, ele sabe quem é Jesus. Quando Jesus vai tirar ali da manada de Gadara, aquele demônio daquele homem que estava lá, possesso, e todo mundo tinha medo de chegar perto dele. E quando Jesus chega perto dele, ele fala assim, Filho do Deus vivo, Cristo, Filho do Deus vivo, tu viestes aqui para perder-nos antes do tempo? Ou seja, o diabo, o demônio, ele sabe que Jesus, ele é o Senhor, que ele é o Filho do Deus vivo, que ele vem da parte do Pai para trazer-nos a libertação, a salvação. E Jesus, ele circulava entre a multidão, entre as pessoas, porque havia em Jesus, que é o amor do Pai, que age pelo Espírito. Veja bem, é o amor do Pai que age pelo Espírito. Havia nele uma força divina, que os evangelistas chamam de exousia, que quer dizer que a ação de Deus, Pai, em Jesus, é a ação do dedo de Deus, é a ação do Espírito de Deus. E essa força do Espírito que estava em Jesus e está em Jesus, é essa força que cura, que salva, é essa força que liberta, quando nós temos essa fé, quando nós abrimos o nosso coração. E Jesus está cumprindo aquilo que foi profetizado pelo profeta Isaías, lá no capítulo 53, onde Isaías fala que ele, Jesus, o servo de Javé, o Ebed de Javé, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas doenças. E essas doenças e enfermidades, elas podem ser de ordem física, né? E elas podem ser também de ordem psicológica, psíquica, e também podem ser de ordem espiritual, né? De ordem espiritual. Tem um padre Johannes Gassner, que no século XVIII, ele fazia oração de cura, e acorria a ele milhares de pessoas, dentre elas muitas pessoas da corte, né, da nobreza, da elite do seu tempo. E o padre Gassner falava assim, né? E a partir dele que vem o desencadeamento
de todos os processos de cura até desencadear na psicanálise freudiana e nas psicologias, né? E ele, padre Gassner, falava assim, né? Se a doença, como a que nós ouvimos no Evangelho, se a doença ela for de ordem espiritual no físico, né? É quando se faz a oração, ele fazia a oração de libertação, que era chamada exorcismo, né? Ainda é chamado exorcismo, a pessoa vai ser curada. E se não for de ordem espiritual, a causa teria que daí uma causa física mesmo, né? Que boa parte ou parte das doenças ela tem uma origem física mesmo. E daí o médico, né? Que vai dar o parecer para a cura, embora Deus também tenha o poder de curar aquelas doenças que não são de ordem espiritual, de ordem psicológica. Né? Então, às vezes acontece que muitas doenças que nós temos, elas têm uma origem na alma, no espírito, no coração. Hoje, né, quem aqui estudar um pouco de psicologia, sabe perfeitamente que nós temos uma grande gama de doenças chamadas doenças da mente, da saúde mental, né? E a maior de todas as doenças, a grande doença do século, é a chamada depressão, né? Depressão. E a depressão, ela pode ter duas origens. A depressão, na realidade, é um processo de tristeza enraizado na alma, no coração da pessoa, né? Ela pode estar ligada, em muitos casos está ligado à perda real do pai, da mãe, do filho, da filha, de alguma pessoa amada, querida, ou perda simbólica de um sonho, de um ideal, de um projeto, de um emprego, de uma condição social que a pessoa se encontra. E isso gera nela uma tristeza, e essa tristeza vai se alargando, prolongando, enraizando, e aí provoca, né, a depressão. E a depressão, ela é uma doença da alma, embora também tenha a dimensão física da doença, né? Mas a grande maioria das doenças, da fobia, do síndrome do pânico, dos transtornos psíquicos, mesmo doenças mais graves, elas têm a origem, né, no emocional, no sentimental, e alguma situação concreta, né, que aconteceu na vida da pessoa. E eu atendo lá em Marialva, muitas pessoas, eu atendo mais em estados mais assim graves de depressão, né? Principalmente agora com essa questão das mortes provocadas pela pandemia, né? Nós vemos muitas mães, mais as mães, pais menos, né? Muitas mães que elas sucumbem junto com o filho morto, que não consegue sair do buraco que se encontra por causa da grande tristeza provocada na alma. Ela vai junto ali no túmulo, né? E ela não consegue sair, né? Não tem forças para sair. E a outra forma de depressão, ela é provocada às vezes por sentimentos de mágoa, de raiva, de ódio, né, que nós temos em relação a alguém, por algo que nos fizeram, alguma situação concreta. Eu tenho um caso de uma jovem que foi violentada há muitos anos pelo pai, né? E hoje tem uma filha da idade que ela foi violentada. E o que ela faz? O inconsciente dela traz à tona
toda aquela sofrência, aquele sofrimento que ela teve quando foi violentada pelo pai, né? E o pai morreu, o pai já não está mais ali. E daí ficou o quê? Ficou um buraco, ficou uma dor, ficou uma ferida, né? E isso ficou uma raiva contida dentro dela, porque o pai é o símbolo da proteção, do amor, do cuidado, e aquele que era para cuidar, né, ele abusou fisicamente, né? E aí o sentimento de amor, porque o pai era um bom pai, né? Mas também era um monstro, no sentido que abusou dela, da irmã dela, e ela tinha que viver esse sentimento de ódio pelo pai, externalizar esse sentimento, né? Falar, colocar para fora. Então, as doenças que a gente está fazendo hoje, essa oração, né, de cura, de libertação, elas têm várias causas, mas a maior parte das causas das doenças, elas estão relacionadas ao nosso sentimento, e às nossas emoções, as nossas relações familiares, pessoais, né? E aí Deus, através de seu Filho Jesus Cristo, que é o Senhor do tempo, da eternidade, Ele pode, por isso que eu falo que na renovação carismática católica, uma das grandes riquezas que tinha na renovação era a que chamava cura interior. Porque a cura interior, ela vai ao passado, onde não existe o tempo, a uma atemporalidade, e ali no passado da pessoa, Deus pode curar a pessoa de traumas, doenças, medos, fobias, crenças que introjetaram: você não vale nada, você não presta, você só dá trabalho, né? Os nossos antepassados, eles falavam muito isso, né? Esse moleque é um capeta, é um demônio, é um diabo, né? Era muito essa linguagem que se falava, em falta de amor, de carinho às vezes. E a oração de cura interior pode curar, pode libertar. E hoje, veja bem, hoje eu sou formado em psicologia clínica, né, na abordagem psicanalítica, e também numa abordagem chamada terapia cognitivo-comportamental. Hoje, a terapia cognitivo-comportamental, que chama de terceira onda, terceira via, toda ela é focada na emoção, na cura da emoção. E não existe um lugar, um ambiente mais saudável, mais louvável, mais digno de curar as nossas emoções do que a igreja, do que Deus, do que Jesus, do que o Espírito, do que uma confissão colocando a alma para fora, né? Então, a cura, ela tem que passar também, necessariamente, pelo nosso sentimento. Por isso que eu, como padre, né, eu sou totalmente a favor, né, quando existe encontros, formações, sejam eles quais forem, acampamento, né, que haja momentos que a pessoa possa manifestar a emoção, o sentimento, às vezes até lágrimas, e muitas lágrimas, porque aí acontece verdadeiramente o processo de libertação, o processo de cura. E Jesus mesmo, né? Ele, seguramente, quando Jesus curava as pessoas, elas ficavam muito emocionadas, elas choravam, elas colocavam o coração, a vida para fora, não tinham medo de falar para Jesus da vida.
Se nós falamos para um psicólogo, que está bem falar, né? Para um psicanalista, que está bem falar, para um terapeuta. Agora imagine falar para aquele que é o nosso Criador, o nosso Redentor, o nosso Salvador, aquele que morreu na cruz, vertendo todo o seu sangue para manifestar somente uma coisa, né? O apóstolo São João captou muito bem essa verdade, essa realidade, falando que ele nos amou e amou-nos até o fim. E ele, Jesus Cristo, nos amou e amou-nos até o fim. E o que cura, o que salva, o que liberta é o amor. Por isso Santo Agostinho vai falar, né? Desse duplo amor, que é o mesmo que Jesus já ensinou, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Então veja bem, vocês têm Bíblia em casa, né? Todos nós temos a palavra de Deus. E se nós pegarmos qualquer texto, desde Gênesis 1 até Apocalipse 24, todos os livros, fala Santo Agostinho que ele só tem uma finalidade, uma única finalidade: levar-nos a este duplo amor. Se toda a palavra de Deus, seja qualquer livro, Gênesis, Apocalipse, Marcos, Lucas, né? Qualquer texto bíblico tem que nos levar a amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a nós mesmos. E o que cura, essa força que saía de Jesus, que sai de Jesus, que emana de Jesus, é o amor. Lembra quando levaram a mulher que estava em pecado, né? Cometido adultério? O que Jesus faz naquele momento? Ama. Quem não tiver pecado, né? Atire a primeira pedra. Mulher, ninguém te condenou? Não, Senhor, ninguém me condenou. Mas Jesus, com todo amor, todo carinho, fala: eu também não te condeno. Vai, não tornes a pecar. Quando aquela mulher estava com aquele fluxo de sangue, muitos anos, ela vai até Jesus e ela toca na orla do manto de Jesus. Naquele momento sai o que? Uma força, uma energia, é o Espírito. E naquele momento a mulher ficou curada. E Jesus pergunta: quem me tocou? Como se você estiver no metrô em São Paulo às 5 da tarde, quem já foi em São Paulo, né? 5h30, lá na Praça da Sé. E na hora que chega o metrô, e você perguntar lá: pessoal, quem me tocou? Uma multidão de gente, né? E Jesus o que? Percebeu que alguém tinha tocado nele com fé. E foi a fé daquela mulher, no amor dele, que a curou. Então, se nós olharmos os textos do Evangelho, são muitos textos, né? Nós vamos ver sempre essa cura de Deus, essa libertação de Deus. Não precisamos ter medo de colocar-nos diante dele, abrir o nosso coração, a nossa alma, o nosso espírito. Lá na casa de vocês, né? No quarto, na sala, quando estiver sozinho, né? Faça ali a sua prece, a sua oração, o seu louvor. Se tem algo lá no passado, coloca diante de Deus, coloca diante de Jesus. Coloca o sentimento em relação àquela situação, àquela pessoa, sei lá, um vizinho, um irmão, um cunhado, né? São tantas situações. Se você analisar hoje as situações, às vezes são tão pequenas, né?
Na época deu tanto valor, tanto valor, tanto valor, mas hoje você olha, conheço uma pessoa, né, da minha família, que já faz mais de 20 anos que não se conversam entre si por causa de uma panela de pressão. Por quê? Uma tia, né, deu a panela de pressão para minha avó, para minha nona. E logo em seguida minha avó morreu. E quando morre a avó, vai dividir as coisas, vai ficar, né? E meu avô foi morar com outra pessoa, com outro tio. E daí uma outra tia pegou a panela. E daí a panela da Clock, ainda aquela de R$25, não sei quanto é uma panela daquela, né? Quanta gente, né? Que tem ódio, raiva, rancor no coração por tão pouca coisa, né? E tá ali remoendo. Daí vem a gastrite, úlcera, câncer, tensão, doenças físicas, psíquicas, né? Por falta do quê? Falta de amor, falta de perdão, né? Então vamos colocar, né, toda essa reflexão, né, diante do altar do Senhor, juntamente, né? Não sei se vai ter oferenda ou não. Tem oferenda, né? Ofertando a Deus o nosso coração. Tem oração dos fiéis? Não, né?